Então chegamos, hein? Muito boa tarde a você que acompanha o Globo Esporte, agora 1h01 no horário de Brasília. Começam hoje as oitavas de final da Copa do Brasil. O Flamengo joga na quinta-feira, Vasco e Fluminense jogam amanhã. Mas hoje tem jogo do Botafogo. E é contra o Bragantino, hein? No Newton Santos, às 7h, é ao vivo no Sport TV. Então vamos falar com a Camila Barbieri, que traz as informações do Botafogo pra gente. Boa tarde, Camila, seja bem-vinda. Fala, Mari, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Já vou dar uma dica para o pessoal que vier para o Newton Santos, traz um casaquinho, porque está ventando bastante. Um jogo bem interessante, até mesmo pela proposta, né, de jogo, a ideia dos dois treinadores, o Seabra e o David Ancelotti. O Botafogo que persegue aí o título da Copa do Brasil, nunca venceu. E claro que quer quebrar uma escrita meio incômoda dos últimos 3 anos, 2022, 2023 e 2024, o Botafogo não conseguiu avançar da fase das oitavas de final, quer fazer diferente aqui hoje, e é um jogo bem importante para conseguir aí um bom resultado, até porque o segundo jogo vai ser em Bragança Paulista, viu? E vale destacar também que o Seabra, o retrospecto dele contra o Botafogo é bem bom, viu? 100% de aproveitamento, nunca perdeu no comando quando estava no comando do Cruzeiro e também no Bragantino diante do Botafogo. Mari. Beleza, Cami, dica anotada antes de mais nada, mas eu prefiro quando você fala te agasalha. Eu gosto quando você fala assim. Mas conta pra gente, como é que é a escalação do Botafogo? Tem Danilo, não tem Danilo? Como é que é, Cami? Então, ó, pessoal, te agasalha e vem pra cá, né? Vamos falar. Bom, esse time aí, o David Ancelotti deve vir com o que tem de melhor. Afinal de contas, o Botafogo está em mais de uma competição, então tem que fazer esse trabalho de controle de carga. O Danilo, ele tá regularizado, tudo certo com ele, porém, ele não tem condições físicas ainda para o jogo, viu? Então, daqui a alguns dias ele deve estar em plenas condições. Vale destacar que o Arthur está recuperado de um quadro gripal, então deve ir para o jogo. Vamos dar uma olhada no campinho para ver como é que vem esse possível Botafogo, que tem o John no gol. O escolhido para entrar em campo deve ser o Vitinho. Ele não começou o último jogo contra o Corinthians pelo Brasileiro na lateral direita. Dupla de zaga, Caio e Alexander Barbosa. Do lado esquerdo, Alex Telles. O meio deve ter o Alan, o Marlon Freitas, que cumpriu suspensão diante do Corinthians pelo Brasileiro. Então na Copa do Brasil tá tudo certo com ele, deve ir para o jogo. Savarino foi outro que foi poupado contra o Corinthians e deve estar à disposição, deve começar entre os titulares. Lá na frente o Arthur, recuperado então dessa leve gripe. O Montoro e o Arthur Cabral fechando aí esse ataque do Botafogo, do David Ancelotti, que deve vir com tudo aqui hoje, viu, Mari? O Botafogo é favorito, já tem essa casca mais comprovada, né? No ano passado conseguiu não só chegar à final, mas vencer a Libertadores, o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos também. E é um time que, muito forte, mesmo perdendo jogadores, consegue se reforçar. E hoje a gente tem a possibilidade de ver o Botafogo no seu melhor, né? Ou na formação considerada ideal. Montoro voltando para o lado esquerdo, Savarino fazendo a criação mais centralizada, o Arthur pelo lado direito, Arthur Cabral como referência, volta o Marlon Freitas também, que é muito importante para o time. Nesse Botafogo ideal, certamente o Danilo deve ser o titular ao lado do Marlon Freitas e não o Alan, mas o Alan... Ela meiuca, hein? Mas o Alan tem jogado muito bem, né? Desde o Mundial. Ele entrou ali, tem dado conta do recado, mas a tendência é que o Danilo seja o titular e aí a dor de cabeça boa para o David Ancelotti. Ele pode ali, de certa forma, em alguns jogos, ter um sistema com 3 volantes, né? O Alan como titular, tem que ver se o John Textor... 3 volantes? Olha que o John Textor não gosta. Mas o Fluminense foi não super ofensivo, mas foi um time agressivo no Mundial com 3 volantes, 3 zagueiros. E a postura do time, para mim, é mais importante do que a formação, a liberdade que se dá para esses homens do meio-campo, né? E todos têm qualidade para jogar. Danilo, Alan, Marlon Freitas. É mais de o treinador observar de ocasião em ocasião e não ter a postura que desagradou. Para mim, é mais a atitude do time contra o Palmeiras, de ficar mais recuado, um jogo totalmente reativo. Esses homens de meio-campo muito presos lá atrás, mas eu vejo que o David Ancelotti já tem trabalhado, né, sabendo dessa exigência, sabendo do que aconteceu com o Renato Paiva, de ter um Botafogo mais ofensivo, e por isso hoje digo que essa é a formação considerada ideal do Botafogo, com os titulares à disposição. Está aqui, 2 vitórias e 2 empates. O Botafogo ainda não perdeu sob o comando do professor que está aí atrás de você, Eugênio. O Botafogo é favorito? Ou o Botafogo, solte a voz, Eugênio, é favoritaço? Acho que é um duelo muito duro. Opa! Duelo muito difícil. Acho que o Botafogo, sim,
pelo peso que tem. Ele entra um pouco à frente, mas não acho favoritaço, não. Acho que vai ter que se esforçar muito. O Bragantino é um time muito físico, é verdade, não vive o seu melhor momento, mas acho que tem tudo para focar muito nesse duelo. Né? Nesse período, Abel, eu estava fazendo um estudo, esse mesmo período que a gente estava debatendo mais cedo, depois do Mundial de Clubes, o Bragantino, para você ter uma ideia, já usou 29 jogadores diferentes. Depois do Mundial? Enquanto o Botafogo usou 19 no Campeonato Brasileiro. 29? 29, ele rodou muito o elenco. Rodou muito. Talvez seja um período de observação mesmo. E acho que para agora, pensando agora nesses jogos de Copa do Brasil, o Seabra vai focar mais no que ele considera o time titular para esses jogos contra o Botafogo. E o Bragantino é um time que tem feito mais gols que o Botafogo nesse período. A diferença está na defesa. Mais. É isso. Sofrido mais. O Bragantino marcou 6 gols contra 4 do Botafogo. O Botafogo tem um jogo a mais que o Bragantino nesse período. Só que ele sofreu 9 gols. E o Botafogo sofreu apenas um, que foi o gol do Memphis. Nesses 4 jogos, até o Memphis empatar no jogo contra o Corinthians no sábado, quando o Botafogo aí sim usou mais os seus reservas, né, poupou alguns jogadores, o Botafogo não tinha sofrido gol algum. E a espinha dorsal defensiva ali do Botafogo foi mantida, né? As mudanças foram mais do meio para frente. Onde menos mexe ali, John, Caio e Barbosa. Ali é o que menos mexe, porque lateral direito ele já mexeu, por exemplo, jogou o Ponte, não jogou o Vitinho contra o Corinthians. Lateral esquerda, às vezes, entra, ou quase sempre entra, em algum momento do jogo, o Cuiabano no lugar do Alex Telles. Meio campo ele mexeu, ele tirou o Marlon Freitas, né? Jogou com o Newton, ao lado do Alain. Ele inverteu o Montoro, passou o Montoro para a direita para entrar o Nathan Fernandes, que é um jogador que tem entrado bem no time, pela esquerda. E manteve o Cabral na frente, mas com o Javier Correia e não com o Savarino por dentro. Ele teve um time um pouco diferente contra o Corinthians. Assim como o Bragantino, repito, tem mexido mais ainda no time do que ele, Botafogo. E o curioso é que a gente vê um Botafogo assim, em que ele tem um pouco mais de posse de bola na média do que o Bragantino. Ele finaliza mais, cria mais situações, só que tem o aproveitamento inferior. Finaliza mais e fez 4 gols, o Bragantino finaliza menos e fez 6 gols, com um jogo a menos que o Botafogo. Só que lá atrás tem sido o problema maior do Bragantino, tem sofrido gols, que não era assim, a característica do time. Acho que a grande questão é defensiva desse Bragantino na volta do Mundial de Clubes. Tem sofrido mais gols do que o normal, e a questão do Seabra tentar ajustar ali, alinhar esse sistema defensivo, porque sempre foi um time de muita intensidade e talvez ele não esteja ganhando todas essas disputas que ele estava acostumado a ganhar, mas acho que o foco vai ser maior. E o Bragantino tem uma questão, é verdade que os colegas falaram, de ter dificuldades em torneios de mata-mata, só que esse estádio onde ele está jogando agora como mandante é um estádio que eu acho que exerce mais pressão sobre os adversários do que o que está em reforma lá, na Abichedi. É um estádio menorzinho, a torcida fica mais em cima. Dá sempre a impressão de que está mais cheio, de que a torcida está vibrando mais com o time quando ele joga nesse estádio novo, que é provisório, vai ficar ali 2 anos, do que exatamente quando ele jogava no seu estádio que está em reforma. Então, eu acho que isso aí pode ser um fator que favorece o Bragantino. Mata-mata é diferente de pontos corridos. Você joga ali por 180 minutos que te deem a classificação ou não para a próxima fase da competição, e não prevejo facilidade para o Botafogo, não. Vai ser sabe um que jogo... Quem faz o segundo jogo em casa é o Bragantino. O primeiro jogo é no Newton Santos, hoje, e vai decidir lá junto da sua torcida. Achei curioso ouvir o Neto, o craque Neto, ex-Corinthians, etc. Ele falando esses dias que ele preferia, quando tinha mata-mata, ele preferia fazer o primeiro jogo em casa, ele falou. Cada um com a sua preferência. Se você faz o primeiro... A maioria prefere fazer o segundo em casa, a maioria. E faz um bom resultado, você vai para administrar fora, né? E aí contra o Bragantino, que, repito, acho que nesse estádio consegue ter uma atmosfera melhor do que no outro, ainda assim é um time que não tem uma torcida tão grande, tão participativa assim. É hoje, torcida alvinegra! Hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão e hoje é dia de ver o Botafogo ganhando a equipe, né, do Bragantino, amassando a equipe do Bragantino com tudo, né? Newton Santos hoje vai estar lotado e só a vitória interessa. Então, assim, o Botafogo inicia a sua jornada
né, na Copa do Brasil, então tô muito confiante, será outro jogo, né? Competição mata-mata, tem outra atmosfera, é um jogo que vai ser muito difícil, né? Mas eu tenho certeza que o Botafogo, com os jogadores que tem, possa sim sair hoje vencedor desse primeiro confronto, né? Dessa grande decisão da Copa do Brasil envolvendo Botafogo e Red Bull Bragantino. Então assim, eu tô na expectativa muito boa. Vamos torcer para que o Botafogo, para que o Glorioso, né, consiga, né, o melhor resultado possível, que o David Ancelotti possa extrair o melhor desses jogadores, que assim, o Botafogo hoje tem que entrar em campo com o pensamento, né, de um time super ofensivo, que é o que todos nós queremos. Vocês, me digam o placar para esse grande confronto, né, do Botafogo e Bragantino. O que vocês acham, né? Vocês acham que a equipe do Glorioso pode, né, e tem que ganhar? Eu já vou deixar meu placar. Para mim hoje vai ser 2-0 do Botafogo, mas eu quero saber a opinião de todos vocês. Quero falar agora também sobre Mercadão da Bola. Isso porque o Botafogo tem um interesse na contratação do Antony, né? O jogador que já passou pela seleção brasileira, já passou pelo Manchester e hoje joga no Real Betis da Espanha. É um canhoto muito bom de bola. O John Textor acredita que o Antony poderá ser esse substituto tanto do Arthur e também do Luiz Henrique, tendo em vista que o time da Rússia, o Spartak Moscou da Rússia, promete formalizar uma proposta de 15 milhões de euros para o Arthur. Aí a gente não sabe se o John Textor vai vender ou não, mas a verdade é que o Botafogo já mira, né, um plano B, que se trata do Antony. Amigas e amigos, seria uma boa ver o Antony com a camisa do Botafogo? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!